Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de psicologia? Na aula passada, nós começamos a ver as funções superiores da mente. Nós conhecemos as sensações e as percepções. Hoje, nós vamos conhecer outras e assim podemos fechar esse ciclo dessa unidade. Esse assunto é de extrema importância e eu acredito que vai fazer muita diferença na vida profissional de cada um de vocês. Vamos lá? Dando continuidade às funções superiores da mente, hoje nós vamos ver outras funções para além da percepção e sensação, como a gente viu na última aula, certo? Hoje eu quero começar com vocês com a atenção. Quem aqui nunca ouviu falar acerca da atenção? Ou nunca pronunciou a frase: menino, tem que prestar atenção. Alunos, se vocês não prestam atenção na aula, dificilmente vocês vão aprender. Mas será por que isso acontece? Não é verdade? Isso é uma função superior da mente. A atenção ela é um mecanismo que permite a fixação de alguns estímulos, internos ou externos, organizando as informações significativas para possibilitar algum tipo de ação. Dessa forma, ela é seletiva, ela localiza apenas alguns estímulos e descarta os restantes. Por isso, quando a gente fala tenho que focar a minha atenção em algo, é porque a gente vai dar atenção maior, ou seja, olhar mais para determinados estímulos em detrimento de outros. Ela é influenciada por necessidades, motivações, interesses e personalidades do observador. A cultura ela afeta muito a atenção seletiva, porque a depender do seu conhecimento ou do lugar onde você está ou onde você se criou e se constitui enquanto ser, determinadas coisas podem chamar ou não a sua atenção. Por isso que o fator da cultura é importante da gente falar nesse sentido. A habituação ela afeta a atenção. Por que isso? Se a gente pensa, por exemplo, no processo automático ou no processo automatizado que vai acontecendo à medida que nós vamos repetindo determinada situação. Habituar-se vem de fazer várias vezes alguma coisa, por exemplo. Se a gente pensa em trancar uma porta, então todos os dias eu saio de casa no mesmo horário e eu tenho que trancar a porta nesse mesmo horário. Pode chegar um momento em que eu não presto mais atenção no que eu estou fazendo. Eu me habituei a fazer determinada ação, então a minha atenção não se focaliza mais naquele ato. Aí acontece o quê? Os lapsos de memória. Será que eu tranquei a porta? A obtenção e a permanência da atenção depende de características do estímulo, ou seja, a intensidade, a questão da novidade. Vocês lembram que eu falei da habituação? E a questão da repetição também, que pode se voltar como uma habituação ou como um processo automático, a depender de quantas vezes forem feitas isso. Também existem ações inusitadas que prendem mais atenção do que as sofisticadas. Uh, o nosso cérebro e a nós mesmos gostamos de ser surpreendidos. Então, a nossa atenção ela se volta para aquilo que não é esperado, para determinadas situações que não eram planejadas. Assim, enquanto fatores internos, nós temos as questões de necessidades, os objetivos, o prazer. Por exemplo, se eu tenho muita dificuldade em prestar atenção em determinada matéria, por que será que isso acontece? Será que eu me sinto prazer em ter aquele conhecimento? Será que eu compreendo a necessidade que tem eu ter aquele determinado conhecimento? E para me cumprir meus objetivos, é necessário que eu passe por aquela disciplina? Então, são fatores internos que influenciam diretamente no despertar e na manutenção da atenção, e é algo que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala desse assunto, até mesmo porque é uma forma da gente visualizar isso que eu estou trazendo para vocês. Se a gente pensa, administrar por objetivos, a meta é a figura, não é verdade? Preferências técnicas levam profissionais a prestar mais atenção a sistemas com os quais simpatizam. Da mesma forma vocês. Eu acredito que tenha teorias e técnicas que vocês estão aprendendo ao longo desses semestres que vocês têm maior afinidade e dessa forma acabam por dar mais atenção a essas que você tem uma maior afinidade. Assim, é preciso identificar as expectativas, as necessidades e os objetivos, tanto do público-alvo, quanto das situações em que a gente estiver quando a gente pensa nas questões da organização
ao qual estivermos inseridos. O homem sempre visa um objetivo e pode ser condicionado por suas necessidades. Transformar um objetivo em necessidade constitui uma estratégia para ganhar atenção. Então, a partir do momento em que eu tenho um determinado objetivo e que eu quero chegar até ele, ao entender isso como uma necessidade, a entender como um obstáculo ou como uma situação que eu tenho que passar, enquanto uma necessidade para chegar ao meu objetivo, a possibilidade de eu voltar uma maior atenção para isso é maior. Um outro fator que é extremamente importante e que faz parte das funções da nossa mente é a questão da memória. Isso mesmo. A memória nada mais é, se a gente pegar a definição de Jung, do que a faculdade de reproduzir conteúdos inconscientes. Mas também a gente vê que nada mais é do que armazenamento e recuperação do material. Falhas de recuperação, possibilidade de enriquecimento da memória, isso aqui são os aspectos do interesse. Mas se a gente pensa na nossa memória, a gente já pensa logo vamos pensar assim, num grande arquivo no qual estão lá todas as nossas vivências e experiências que foram acumuladas ao longo da nossa vida. Em determinado momento nós podemos acessá-las ou não. E é dessa forma que a nossa memória funciona. Se a gente pensar nas questões de memorização e recuperação, ativa-se um conteúdo com base em sinais. A gente viu já as questões de sensação e percepção e lá a gente viu a importância dos estímulos para que isso pudesse ocorrer, né? A memória também precisa que alguns sinais ocorram ou que algum estímulo ocorra para que ela possa se reproduzir, tanto pela atenção ou a partir da percepção ou sensação de algo, e isso emerge de um sinal que recupera essa memória. E ao fazer repetições periódicas, a gente pode deixar isso mais fixo, tipo o ato de estudar para uma prova. Ao repetir várias vezes o conteúdo, ao dar atenção a determinado conteúdo, a ter a minha percepção acerca daquele conteúdo, eu vou assim fixar na minha memória esse conteúdo. E no momento em que eu precisar, eu posso acessá-lo. Eu posso recuperar esse conteúdo que está na memória. Na recuperação, a memória ela faz composições. Quanto mais agradável o conteúdo, mais fácil de recuperar. Vocês lembram a questão da afinidade que eu falei anteriormente? Então, nessa recuperação, existem algumas falhas que podem ocorrer, como as fantasias, que é uma memória de reconstrução e uma reprodução, mas que não necessariamente seja uma memória real. Demitir especialistas é mais caro do que treiná-los em uma nova atividade, porque eles se recordam com mais facilidade das coisas relacionadas à sua atividade. Então, se a gente pensa nessa função dentro de uma empresa, o quanto que se torna muito mais produtivo treinar pessoas que nunca teve acesso a determinada atividade, justamente nesse sentido da facilidade de se recuperar e de ter uma fixação nessa memória acerca das novas atividades. Mas como é que podemos fazer um enriquecimento da memória, Fabrício? Então, a concentração da atenção, ou seja, a gente precisa de um ambiente favorável que nos permita que a nossa memória se fixe da melhor forma. Nós precisamos também de um enriquecimento por associação de ideias, informações e imagens, através dos conteúdos do cotidiano. Precisamos ainda de organização e classificação do material. Dessa forma, nós podemos utilizar de diagramas, fluxogramas, gráficos. Isso ajuda muito e até como dica para vocês, como forma de estudo, a gente pode estar sempre fazendo os mapas mentais, que é uma espécie de fluxograma no qual a gente coloca o conteúdo de uma forma mais diluída, mas que pode nos ajudar a acessar determinado conteúdo quando a gente precisar dele, se a gente pensa, por exemplo, em fazer uma prova ou algo do tipo. A integração com outros assuntos. Por exemplo, ligar a técnica a exemplos da vida doméstica. Se a gente traz toda essa parte de conteúdo e teórica e pensa ela de forma prática, isso ajuda muito na memorização de determinado conteúdo. E também a estimulação continuada, ou seja, um intensivo acesso a determinados conteúdos, uma repetição de conteúdos
e que isso ocorra de forma continuada. Então a gente tem ali, ele pode acontecer de uma maneira que vai acontecer de uma maneira muito rápida, se a gente pensa, por exemplo, no cursinho intensivo, no qual você vê muita coisa em pouco tempo, ou ele pode ser continuado, quando você leva muito mais tempo para ver muito mais conteúdos. Como é que a gente pode utilizar essas questões de memória quando a gente pensa no trabalho em equipe ou na vida laboral? A próprio processo de memorização, ele aumenta quando ele ocorre em equipe. Porque ali debatendo a gente consegue integrar determinadas situações e até mesmo aprender conteúdos aos quais não tínhamos acesso anteriormente. A gente pode também usar os diferentes sentidos para poder experienciar e saber o que é algo. Por exemplo, nós vimos as questões de sensações e a gente viu que ao utilizar os sentidos a gente poderia ter a percepção sobre algo. Aqui nós podemos também rememorar algo. Quem aqui não lembra só de uma pessoa por sentir um perfume parecido perto? Então, ali nós temos o sentido do olfato trabalhando, trazendo uma sensação que traz uma memória, que traz uma recuperação de uma memória que é sua e que só você pode falar sobre ela. Os pontos de saturação. O que seriam os pontos de saturação? Saturar é chegar naquele ponto em que não dá mais, de uma forma bem simples. Então, existem pontos de saturação na nossa memória em que vai haver uma maior dificuldade de fazer esse armazenamento e principalmente de fazer a recuperação de determinados dados. A questão da idade também ela influencia bastante, pois com o avançar da idade, existe a capacidade de reconhecer que vai ser muito afetada no que a gente fala na capacidade de recordar. Então, é possível que ele reconheça muito mais as coisas, mas apresente uma dificuldade de lembrar e de recuperar determinadas coisas, determinados conteúdos da mente. Outra função muito importante e que usamos diariamente, agora nós estamos fazendo uso dela, que é a questão da linguagem. Isso mesmo, a linguagem é uma função superior da mente. Se a gente pensa na linguagem enquanto um diferenciador do homem, um diferenciador do ser humano frente a outros animais, a gente vê o quão importante é e sempre foi a linguagem na nossa construção histórica e no nosso enriquecimento enquanto seres. Nada mais é do que um produto social, como afirma Campbell e Hall, até porque dentro da cultura, dentro da sociedade, a linguagem vai sendo passada um para o outro. Ela se torna muito mais um representar mentalmente alguma coisa por um som, imagem ou signo. Ela é dotada de regras. Quem aqui não lembra das aulas de português, não é mesmo? Ela pode se expandir, pode ser restringida ou pode limitar o pensamento. Depende do pensamento e o influencia. Então a gente vê aqui o quê? Como é que essa linguagem funciona? Por exemplo, internamente eu tenho um pensamento sobre algo e quando eu quero externalizá-lo, eu coloco para fora. Da mesma forma que outras pessoas, ao trazerem, ao representar essas situações, esses signos e esses significados que trazem em suas linguagens, em suas falas, isso pode influenciar diretamente no nosso pensamento, ele pode se modificar e a gente pode levar isso mais à frente de uma forma diferente. Então, culturalmente, tem um papel muito importante. Outro aspecto importante são as questões do pensamento. Se a gente pensa que inteligência é a capacidade de usar o pensamento para uma solução de problemas, aqui nós vemos questões importantes acerca da próprio desenvolvimento da pessoa, do próprio desenvolvimento do ser, e principalmente quando a gente fala nessas questões de pensamento, porque isso fala de uma capacidade de abstração que só vem a partir da maturação do ser humano, da maturação do homem. Existem dois processos muito importantes que a Piaget quem traz, e é bacana para a gente até mesmo assimilar melhor esse conteúdo, que são a assimilação e a acomodação. E o que cada um desses quer dizer? Assimilação, modificação do estímulo para adequá-lo à estrutura do funcionamento. Acomodação, modificação da estrutura para adequar-se ao estímulo.
Então, esses dois processos eles vão ocorrendo para que a gente fixe tanto na nossa memória, quanto nas próprias questões de pensamento, como em tudo que nos ocorre, para que as nossas funções cada vez mais possam evoluir. Então, o nosso desenvolvimento se dá num enorme processo de assimilação e acomodação dos conteúdos. Frente a um estímulo, a gente modifica a nossa estrutura de funcionamento e, a partir do momento que isso se modifica, a gente adequa essa estrutura para poder compreender melhor esse estímulo que a gente está recebendo. Então, as estruturas elas são herdadas, e essas estruturas que eu falo são as próprias estruturas de pensamento e da mente. Então, o desenvolvimento ele se dá por estágios, do concreto para o abstrato, do real para o imaginário, da análise para a síntese, do racional para o emocional, acompanhado de uma evolução fisiológica. Então, quando a gente pensa no próprio desenvolvimento do ser, é preciso percorrer esse caminho para se chegar até uma capacidade de abstração e de pensamento na qual estamos muito mais fundamentados enquanto seres. As pessoas não necessariamente completam o último estágio pigetiano, que é aquele que a gente pensa sobre a capacidade de abstração. No entanto, a grande maioria apresenta indícios de ter chegado no estágio. Assim, trago os dois pensamentos a vocês. A evolução do pensamento ela não é homogênea. Em todas as pessoas e indivíduos atingem variados níveis de desenvolvimento mental. Como eu falei, nem todos chegam até essa capacidade de abstração. Mas as mensagens e os desafios devem guardar sintonia com o estágio de desenvolvimento mental do público-alvo. Então a gente precisa entender desse desenvolvimento justamente para saber com quem lidamos, para saber se determinada pessoa, determinado grupo tem a capacidade de compreender o que estamos tentando levar a eles, para saber se precisamos adequar a nossa linguagem até o nível de compreensão e de desenvolvimento daquele local, daquelas pessoas, e quem sabe assim melhorar as relações interpessoais, melhorar até mesmo a nossa forma de nos colocarmos enquanto profissionais. Assim, se a gente pensa no pensamento enquanto resoluções de problemas, diante de um grande problema, a nossa ansiedade em buscar informações que confirmem as nossas ideias podem acabar prejudicando a nossa capacidade de pensamento e assim as nossas formas de buscar soluções de problema. A atenção seletiva com empregados que pensam como a gente compromete a diversidade de pensamento e criatividade. Por isso que hoje, cada vez mais, as empresas são recomendadas a adotar um nível de diversidade maior dentro da sua realidade, dentro da sua instituição, justamente porque essa diversidade de pensamento pode fornecer novas formas de pensar soluções de problemas para aquela empresa. O cérebro dá tratamento habitual para as informações que ele recebe. Então, os eventos recordados com maior facilidade são considerados mais comuns, porque eles têm a maior probabilidade de ocorrer. As informações mais prontamente disponíveis podem sobrepor as outras, que são mais necessárias. A percepção sobre um acontecimento depende da forma como é apresentado, e a linguagem influencia no que e como se pensa. Então, o que a gente precisa ver daí? Que ainda que sejam processos diferentes, eles estão acontecendo e estão se influenciando. Se a gente pensa na linguagem, no pensamento, de que maneira que eles podem caminhar, o vocabulário ele tem um papel definitivo na qualidade da comunicação. Nós precisamos saber falar até o outro, chegar e possibilitar que o outro compreenda o que nós estamos tentando dizer. Então, desenvolver essa competência é melhorar o processo de comunicação. E dentro da universidade, vocês precisam também entrar nesse lugar de adquirir essa competência, até porque mais à frente vocês serão os profissionais que irão lidar com o mais diverso público possível. Programas organizacionais podem proporcionar melhores resultados quando incorporam uma linguagem ajustada e quando aumenta essa capacidade. Aqui a gente vê a importância da comunicação frente a essas duas funções que é a linguagem e o pensamento. Diante disso, algo que não pode deixar de lado e que é extremamente importante quando a gente pensa na confluência de tudo que a gente está vindo falando é a emoção. Sim,
A emoção é um complexo estado de sentimentos com componentes somáticos, psíquicos e comportamentais relacionados ao afeto, que é observável, e ao humor, que é subjetivo. Existem 3 componentes aí. Então, quais seriam eles? O cognitivo, no qual a gente tem os pensamentos, as crenças, as expectativas. O fisiológico, as próprias modificações internas e no organismo. E o comportamental, que são os sinais exteriores das emoções vividas pela pessoa. Então, existem momentos em que os nossos pensamentos e crenças podem interferir na forma como a gente vivencia o mundo emocionalmente. As modificações corporais, se a gente pensa, por exemplo, na puberdade, em toda aquela efervescência dos hormônios, a gente tem uma modificação no nosso humor, na nossa forma de sentir o mundo. E as questões comportamentais. Afinal, é no comportamento que vem aquilo que a gente está sentindo. É a partir do nosso comportamento que a gente exterioriza toda aquela confusão de sentimentos ou aqueles sentimentos bons ou ruins que a gente estiver sentindo. E é a partir do comportamento que a gente pode observar. Pensando na profissão de vocês, o contador pode e deve aceitar a presença de componentes emocionais na formulação dos processos, tanto nas decisões da organização como no processo de relações entre grupos de trabalho. Ou seja, a emoção ela atua sobre todas as funções mentais superiores. Ela atua nas questões da sensação, ela atua nas questões da percepção, ela atua na atenção, ela atua na memória, na linguagem, no pensamento. Se a gente pensa na sensação, o que é que emocionalmente pode acontecer? Ela pode modificar o sujeito, ela pode modificar a forma como ele sente o mundo. O indivíduo em elevado estado de ansiedade, ele altera os limites de sensação para determinados estímulos. Então ele deixa de perceber outras coisas que estão acontecendo ao redor dele, justamente porque ele está focado naquela ansiedade que ele está sentindo. Então a sensibilidade aumenta quando a ameaça, a segurança ou a sobrevivência ocorre. Então é preciso prestar-se atenção nessas nuances que acontecem no nosso corpo, porque isso ajuda a compreender muitas coisas que acontecem. Como é que a emoção age sobre a percepção? Ela afeta a interpretação dos fenômenos. A gente viu na última aula como que a percepção ocorre. Então, aqui a gente vê que acaba por produzir uma predisposição perceptiva. É preciso acreditar em algumas coisas para vê-las. Existe a dificuldade de apenas aprender com a experiência falada. É preciso ver, é preciso sentir, é preciso ter essa parte concreta para poder perceber algumas coisas. A emoção e o contexto produzem percepções diferentes para o mesmo estímulo. Se a gente pensa num acidente de trânsito relatado por um familiar e por um estranho, a emoção que nós vamos ter, os sentimentos que nós vamos gerar frente àquele relato vai ser totalmente diferente, justamente por ter aí envolvido outras questões emocionais para além da percepção do ato que ocorreu, do acidente que ocorreu. Como é que age sobre a memória? Por exemplo, se eu perguntar a vocês no dia da prova, como é que vocês estão se sentindo? Ou alguém que está apaixonado, sobre o que é que ele se lembra. Momentos empresariais sem emoções, eles acabam sendo inúteis. Quando tem, por exemplo, esses workshops, existem momentos em que sempre se apelam para a emoção, justamente por entender que aquilo ali pode fornecer meios do que foi falado, do que foi trabalhado ali, possa se fixar melhor na memória. Então, é preciso que a gente entenda o quanto que a emoção interfere e influencia nas ações do humano continuamente na sua vida. Aqui nós temos também a congruência entre o ânimo e a memória. Por exemplo, um empregado demitido lembra do chefe como opressor. Uma pessoa ativa lembra da empresa como uma oportunidade. Então, o ânimo da pessoa também ela vai interferir na forma como a gente vai gravar a memória sobre algo. Vai interferir como a gente pode lembrar de determinada situação que ocorreu. E sobre o pensamento e a linguagem, a emoção ela afeta na interpretação consciente dos estímulos. Ou seja, uma piada, por exemplo, ela vai produzir efeitos diferentes em pessoas diferentes. Cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Então, a maneira como aquilo chega para ela é diferente.
Um aumento de salário provoca diferentes emoções dependendo dos pensamentos que despertaram os empregados. Uma pessoa endividada experimenta de modo diferente que uma pessoa que vê um aumento como insignificante. Existem também reações que são pouco afetadas com o medo. Em outras, as interpretações e expectativas que o pensamento incorpora desempenham um papel fundamental na formação da emoção. Um fato gera culpa em um e ódio em outro. E por que isso acontece? Justamente pela forma como a pessoa gera e cria sentimentos determinado algo e que isso é diferente de cada pessoa para cada pessoa. Assim, por exemplo, a influência do dinheiro sobre a emoção. Dá uma olhada nesse fluxograma que tem aí para vocês. Amplifica a nossa tendência para reagir exageradamente. Risco de perdê-lo ou expectativa de ganhá-lo desencadeiam comportamentos inusitados. Perda de poder aquisitivo desencadeia a desvalorização psíquica, com reflexos na autoestima e na felicidade. E responsabilidade dos gestores ao promover ações que levam a consequências do ponto de vista financeiro. Então aqui a gente vê 4 situações que podem influenciar diretamente sobre as emoções que a gente está vendo, justamente porque cada um pode estar numa situação dessa diferente. Pode responder de um lugar diferente, lógico que isso vai afetá-lo de uma maneira diferente. Ainda temos as questões da felicidade. A felicidade ela é uma emoção que sempre vai ser falada, porque por muitas vezes, quando você pergunta o objetivo de determinada pessoa acerca de algo, ela vai falar que quer ser feliz. Então, pessoas felizes, elas tomam decisões com uma maior facilidade, percebem o mundo como mais seguro, mostram uma maior satisfação com a vida em geral, apresentam relacionamentos interpessoais mais promissores, contribuem também para o despertar da esperança nas outras pessoas e são mais propensas a ajudar os outros, indicando portadas para o trabalho em equipe. Então, pessoas felizes tendem a ser mais positivas. E por responderem desse local, por vezes, as suas relações se dão de uma forma muito mais produtiva no intuito do seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Despertar a felicidade é muito mais fácil do que mantê-la. Até porque a falta de recursos pode ser fonte para a infelicidade, porém a sua posse não garante ela. A busca da felicidade através da realização material exige uma abundância sempre crescente das coisas. A felicidade é comparativa. Alguém sente-se bem em comparação ao outro. A ascensão socioeconômica não constitui passaporte para a felicidade. Os programas de televisão mostram isso. Sente-se bem ao ver a desgraça maior do outro, por exemplo. Se a gente pensa num Se Liga Bocão da vida ou em qualquer programa que seja extremamente sensacionalista, muito se ganha a partir da desgraça do outro e a audiência é enorme. A globalização, ela acaba por acentuar a infelicidade de alguns, justamente quando a gente pensa na questão de aquisição de novos produtos ou lançamentos, ao qual somos massivamente colocados em exposição pela mídia. Assim, as ações, e as ações que eu me refiro, as ações do ser humano, elas ganham eficácia e eficiência à medida que utilizam de instrumentos capazes de despertar a percepção no público-alvo. As condições necessárias, mas não suficientes para a obtenção de comportamentos esperados. Ou seja, a emoção ela é fundamental. É preciso que a gente leve em conta todos esses caracteres emocionais, porque isso traz influências diretas, não apenas nas nossas funções superiores da mente, mas nas nossas relações interpessoais. As funções superiores da mente são estudadas em separado, como a gente viu. Nós vimos cada processo um de cada vez e cada um ao seu modo. No entanto, elas ocorrem de modo simultâneo. Sim. E essa sua complexa inter-relação que resulta a visão de mundo de cada indivíduo. A maneira como cada indivíduo sente o mundo ao qual está, a maneira como cada indivíduo tem uma percepção acerca de algo, a maneira como o indivíduo presta mais atenção em alguma coisa ou tem uma linguagem diferenciada do outro, apresenta pensamentos diferentes do outro e vivencia suas emoções de forma diferente também. Obrigado pela aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo.
é muito mais um conteúdo descritivo e é importante a gente aprendê-lo justamente por tudo que eu venho falando sempre com vocês. Obrigado pela atenção, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Fique bem e bons estudos!